Vamos estar juntos aqui mais uma vez, vamos abrir nossas Bíblias, de Jeremias, capítulo 12, versículo 38. 12, 38 vai nos dizer assim: E segundo o coro ia em frente, eu após eles. Porém, a metade do povo ia sobre o muro, desde a torre dos fornos até a muralha larga. E desde a porta de Efraim, passaram por cima da porta velha, da porta do peixe, pela torre de Ananel e a torre de Beá, até a porta do gado, onde pararam a porta da prisão. Amém? Somente até aí. Então hoje, querido, nós vamos aprender um pouquinho sobre as portas de Jerusalém. As portas de Jerusalém. Nós temos que entender a importância das portas, trazendo para a nossa vida, ela também existe portas. Sabemos que olhos, ouvidos, lábios, olfato e tato são portas espirituais para a entrada ou saída, tanto da presença de Deus, como da presença de demônios. Então, em cima das portas de Jerusalém, eu quero trazer uma simbologia para as nossas vidas, representando a cada porta que nós temos que cuidar na nossa vida. Em Jerusalém são 12, na nossa vida, no nosso corpo não chega a ser 12, mas é uma representação das portas que nós temos que trazer para a nossa vida. Então, Jerusalém é uma cidade milenar, grande em beleza histórica. A cidade velha, em especial, acerca dos muros construídos, aqui já vai estar falando acerca de 1517, quando a cidade velha ela foi cercada pelo muro construído pelo sultão turco Süleyman o Magnífico, que conquistou Jerusalém em 1517. Mas as portas que aqui nós vamos falar são as mesmas portas que contém aqui na Bíblia Sagrada. Então a primeira porta que eu quero falar para você, então não vou me atentar agora aos versículos, mas sim às portas. A primeira porta é a porta dos peixes. A porta do peixe, por onde passavam os pescadores, ao partir e voltar da pesca, homenageavam a pregação sagrada do Evangelho. Então, ou seja, representa homenagear a pregação sagrada do Evangelho, porque como Jesus disse para Pedro, a partir de agora não será mais pescador de peixe, mas sim pescador de homens. Então a porta dos peixes, ela representa a entrada da palavra de Deus em nossos corações e depois então a saída da palavra de Deus através de nós para aqueles que necessitam. Então essa é a primeira porta que nós devemos trazer para a nossa vida, nós como a Jerusalém de Deus, trazendo as nossas portas espirituais. Nós não podemos perder a porta dos peixes na nossa vida, que é a porta da pregação do Evangelho, a porta de levar a palavra para aqueles que se encontram perdidos e longe do Senhor, porque é uma tendência do cristão, principalmente do cristão velho, que quando passa o tempo, ele começa então a passar por uma frieza espiritual, um comodismo espiritual, e ele começa a perder então o desejo de apregoar novamente a palavra de Deus. Mas a porta do peixe nós temos que deixar sempre aberta na nossa vida. Nós não podemos que essas portas se fechem nas nossas vidas. Essa é a primeira porta. A segunda porta é a porta do gado, ou porta das ovelhas. Representa a conversão e o louvor do homem a Deus. Na antiguidade, era por essa porta que entravam os animais a serem sacrificados no templo. Então a segunda porta é a porta do gado.
Era a porta onde os animais entravam ali, as ovelhas entravam e eram sacrificadas no templo. Então nós não podemos perder a segunda porta da nossa vida, que é a porta do gado. Que porta seria essa, querido? No mundo aí fora eles nos chamam de gado, mas na presença de Deus e nas portas de Jerusalém, as portas representam a conversão e o louvor do homem a Deus. Então nós não podemos perder a essência da adoração, como nessa noite aí, ó, senti a presença do Senhor, adorei o Senhor, aí me derramei em lágrimas, senti o poder do Espírito Santo, me recordei do início da minha conversão. Então nós não podemos perder essa porta, a porta do gado, a porta das ovelhas. O mover da adoração na nossa vida, nós temos que trazer de volta essa essência para nós. Tudo que o inimigo quer é nos esfriar, tudo que o inimigo quer é colocar em nós abatimento, e nós não podemos aceitar, porque todos os dias é isso sobre nós. No nosso trabalho, na nossa vida conjugal, na nossa vida espiritual, principalmente. Então nós temos que pedir para Deus: Senhor, eu não vou aceitar a frieza. Eu não vou aceitar o comodismo, eu não vou aceitar o desânimo. Eu vou entregar ao Senhor a minha melhor adoração. Eu vou continuar trazendo o sacrifício do teu altar, porque é um sacrifício, querido. Muitas vezes trabalhamos o dia todo, muitas vezes chegamos na igreja cansado, humanamente falando, não dava nem vontade de ir, porque o corpo estava cansado. Mas você faz o quê? Você continua trazendo a ovelha para sacrificar no altar. A sua dedicação, o seu esforço de estar na casa do Senhor. Hoje nós não trazemos mais a ovelha física, hoje não trazemos mais aquele animalzinho para demorar aqui, mas nós trazemos o que? Nós mesmos, como ovelha ao matadouro, representando nós morrendo para Deus. Pai, pela minha vontade, ficar deitado no sofá lá, descansando ou dormindo, mas eu não faço isso. Eu vou como um cordeiro mudo ao matadouro, sem reclamar. Eu vou chegar ali e Deus vai me matar ali. Como assim, pastor? Porque muitas das vezes o velho homem quer nascer de novo. Porque muitas vezes o velho homem quer predominar novamente. E eu vou lá no altar e falar: não, velho homem, eu vou te sacrificar, você vai continuar morrendo na minha vida. Na minha vida, quem vai crescer é a ovelha que se transforma em leão, no lobo. O velho homem vai morrer. Então é o que? Eu estou sacrificando no altar de Deus o meu desejo, a minha vontade, para fazer a vontade do Senhor. Jesus, ele mesmo teve que fazer isso, querido. Sendo Deus, sendo homem, ele teve que sacrificar no altar de Deus também. E ele foi o verdadeiro, nós somos a tipificação. Ele foi o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e foi como um cordeiro mudo ao matadouro. Mas que ele disse antes de ir para o matadouro: Senhor, se possível for, faça de mim esse cálice. Eu sei, ele sabia que ia ser fácil. Ele sabia que ia ser dolorido, sofrido. Então, como homem, a carne dele gritou: Senhor, se possível for. Deus fica quieto, então ele deu a resposta no silêncio. Então, às vezes, o silêncio é uma resposta para nós. Às vezes nós clamamos para Deus e Deus não fala nada, e alguém fala assim para mim e para você: ah, pastor, mas Deus não responde. Ou será que ele está respondendo e nós não estamos entendendo? Mas ele não está falando nada. Muitas das vezes o nada de Deus, o silêncio de Deus é a resposta para nós. Então, é a porta das ovelhas, é a porta do gado, é a porta do sacrifício. Eu não vou perder essa porta na minha vida. Amém. Aleluia. A terceira porta, a porta velha. A porta velha, ela representa o ato de renunciar à vida passada. Ou seja, é a nossa obrigação renunciar a nossos costumes para servirmos a Cristo. Então a porta velha, ela representa o velho homem, representa a velha criatura que éramos. Mas a Bíblia fala que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, a porta velha se passou, eis que agora o Senhor faz em nós tudo novo. Então o nosso desafio é nós não nos envelhecer na fé. Nós podemos nos amadurecer, mas nunca apodrecer. O que é isso, pastor? Aquela pessoa que se acha tão espiritual, ela amadureceu tanto que ela apodreceu. Por quê? Porque ela acha que ela está tão madura. Não, agora eu sou um crente que eu aprendi muito da palavra. Eu entendi muito, agora eu já sei. Não é tudo isso não. Escutar a musiquinha do mundo de vez em quando, o que tem? Esses religiosos, não. Escutar a musiquinha do mundo. Colocar de vez em quando uma novelinha ali, o que tem? Imagina, isso é coisa que é errada. Então, ou seja,
adoeceu tanto que ele apodreceu, que ele envelheceu e ele voltou ao velho homem. O nosso desafio é, a cada dia mais, não permitir que a porta velha volte da nossa vida. Nós somos porta nova. Nós somos portas restauradas pelo Senhor. Nós não vamos permitir que a velhice espiritual venha sobre nós. Nós podemos até nos envelhecer fisicamente. Às vezes a barba, o cabelo vai começar a ficar branco, mas a nossa alma vai ficar mais branca que a neve ainda. Ou seja, nós vamos continuar sendo espirituais, nós vamos continuar defendendo a palavra, nós vamos continuar dizendo que o que é santo é santo, o que é profano é profano. Nós vamos continuar mantendo o vinho novo sobre a nossa vida. O velho, se diz que eu tenho uma frase lá com meu amigo, vou até falar para ele, colega do trabalho, falou, peraí, porque dia desse aqui. Queridos, para trás, o velho só se for para nós tomarmos impulso. Voltar para nós, o velho, a porta velha, olhar para trás, só se for para tomar impulso. Olhar para trás com uma mulher de Ló para falar, nossa, mas por que eu estou indo embora? Não, aquelas conversas, aquelas minhas vizinhas lá, quando ninguém estava vendo, nós falávamos do marido das outras lá, que nós falávamos daquele homem solteiro, bonitão, aí eu vou ter que deixar mesmo? Estátua de sal. Por quê? Porta velha. Olhou para os velhos costumes. Eu vou ter que sair de Sodoma mesmo? Deus estava dando livramento. E ela estava querendo ficar. Deus estava livrando ela. Olha que poderoso. Olha a revelação que Deus trouxe agora. Ó. Deus estava livrando ela morrer em Sodoma. Mas para não ter obedecido a voz de Deus, ela morreu olhando para Sodoma. Olhando para o quê? Olhando para o velho. Então, tudo que o inimigo quer é fazer. Nós estamos falando sobre portas, lugar de entrada, porta, visão, entrada. Tudo que o inimigo quer é embaçar, é confundir a nossa visão. É achar que nós estamos vendo o que é correto, quando na verdade estamos vendo o que é errado. E o problema não é ver, o problema é, ou melhor, a solução é identificar aquilo que eu vejo. Porque hoje tem muitas pessoas que não vêem mais maldade naquilo que antes via maldade. E o que é isso? Envelheceram, é a porta velha. Então nosso desafio é falar para o Senhor, Senhor, não permita que eu venha envelhecer espiritualmente. Eu quero envelhecer fisicamente, eu quero nessa minha velhice, porque a palavra fala bem da velhice, fala que os jovens devem respeitar as cãs dos mais velhos, ou seja, os cabelos brancos. Então, o homem e a mulher que envelhece na presença de Deus não tem que ter vergonha, nem tem que ter tristeza por a sua pele enrugar. É lógico que a beleza é algo muito bom, que é algo até também que traz a metodologia do mundo. Porque pode notar, o mundo, as pessoas fazem de tudo pela beleza. Eles não querem envelhecer, eles não querem viver o velho. Eles querem viver o novo. A pessoa quer ter 70 anos de idade, mas quer ter uma cara de 40. Por quê? Porque o mundo, ele prega isso. O mundo prega a beleza. O mundo prega a estética. O mundo não prega a realidade. Que nós nascemos, crescemos, vivemos, envelhecemos e morremos. O mundo quer dizer para as pessoas que você pode ser eterno. Você pode ser belo até a última hora da sua vida, nem que fique a cara toda esticada. Nem que seja botox, formol, tudo esticado lá, que estava nascendo. Tudo bem? Aqui está. Mas não, eu estou novo. Então, aprendemos a viver a cada fase da nossa vida. Eu vou viver a minha velhice da melhor forma possível. Porque no meio da minha velhice, o Senhor vai renovar minhas forças. E eu posso ser velho no físico, mas eu vou ser novo no espírito. Então o que Deus quer? Que venhamos não deixar que a porta velha venha tomar conta de nós, mas venhamos viver a porta velha, representada no ato de renunciar à vida passada, ou seja, é uma obrigação. Eu falei, não é obrigação minha, é responsabilidade aqui. Eu quero para mim renunciar às coisas, os costumes, para servir a Deus com o meu melhor. A quarta porta, a porta do vale. A porta do vale
ela representa a vigilância para não cairmos em tentação. Porque, ou seja, quando eles estavam no vale, a porta do vale era um lugar que conseguia planície, vale, lugar que você vê distante. Então, a porta do vale, ela representa a vigilância para não cairmos. Então, o que temos que entender? Se eu, quando era do mundo, era muito fraco com mulheres, eu não vou ficar sozinho com mulher, conversando muito com mulher. Quando era do mundo, eu era muito tentado na bebida, eu não vou conviver em lugar que tenha bebida. Quando era do mundo, eu era muito tentado na violência, então eu não vou buscar nada que seja violento. Ah não, vou assistir um campeonato de MMA que tem um agredindo o outro. Ah, pastor, mas tem lá tem até lutador cristão lá, pastor. Que é o chamado que Deus deu para ele. Não quer dizer que tem um lutador cristão lá que eu vou assistir. Eu lembro que um dia mesmo eu fui em verdade e assisti esse tal de MMA lá. E os minutinhos que eu assisti, na hora eu senti o Espírito Santo vindo sobre mim, assim, angustiado, uma tristeza, um peso espiritual para mim. Na hora eu senti que o Espírito Santo falou, não assista isso. Então, ou seja, a vigilância. Por quê? Porque você assiste aquilo, então de repente o espírito da violência vem sobre você. Então é a vigilância em todas as áreas. O que eu posso fazer para não permitir que o inimigo venha contra mim na área que eu sou fraco? Eu recordo um amigo que ele se converteu ao Senhor, e ele tinha um problema com a bebida. E ele foi liberto, não bebia mais. Na época da tempo. Só que foi o problema dele. Todo fim de semana ele estava no bar, junto com o pessoal. Mas ele não bebia, mas ele estava no bar. E eu passava e algumas vezes falava com alguns irmãos, falava assim, ó, isso aí não é legal. E será que ele está ali no bar falando para todos os colegas dele lá de Jesus o tempo todo? Com certeza que não. Vamos orar por ele, para que alguém tem que destruir ele, né? Que célula que ele vai? Vai estar o célula. Um dia até falei com o líder dele, ó, não aqui para ele. Eu já falei, presbítero, diabo, não lembro qual era a nomenclatura que tinha aquela época. Eu já falei, meu, não escuta. Ou seja, passou-se alguns anos ele no bar e não bebia. Mas passou um tempo então, quando nós percebemos, lá estava ele bebendo novamente. Por quê? O diabo não tem pressa para derrubar a pessoa. O diabo não tem pressa. Comendo pelas beiradas. Oi? Vai comendo pelas beiradas. Vai comendo pelas beiradas. O diabo, se ele quer derrubar uma pessoa, um exemplo, se a gente pudesse visualizar, é como se a pessoa estivesse vindo lá no Guaripocaba e ele esperasse a pessoa lá na saída de Bragança Paulista. Ele não tem pressa. Até chegar o momento certo para derrubar a pessoa. Então, qual é o nosso segredo? Vigilância. Espera aí. Essa ação me lembra um velho. Eu observo essa lição muito boa, bem ligado com o que eu lembro que eu vivia antigamente. Essa atitude, queridos, uma coisa que nós temos que entender, nós temos que ser sinceros com Deus. Sabe o problema nosso? Que às vezes nós queremos dar um chapéu no pastor, na esposa, no esposo, no filho, nos amigos, nos vizinhos. Mas nós temos que lembrar que em Deus ninguém dá chapéu. Quando eu quero enganar a Deus, eu estou enganando a mim mesmo. Porque às vezes eu estou vendo que aquilo não faz bem para mim, eu estou vendo que aquilo está me trazendo frieza espiritual, eu estou vendo que aquilo está tirando a minha comunhão com Deus, mas eu continuo dizendo, não tem nada, não tem. Então nós temos que fazer, extirpar, arrancar. Se eu sei que aquilo vai me fazer mal espiritualmente, não, eu não quero isso para mim. Porque você vencer o lado espiritual, não é fácil. Às vezes a pessoa pega um hábito, por exemplo, de assistir futebol. Não chega a ser um pecado, mas eu fui uma frase muito boa esses dias, que eu até postei no grupo, e era um pregador dos anos 1800 e falou assim, tudo aquilo que tira o centro de Deus na sua vida se torna uma idolatria. Então pode notar, tem pessoas que fazem futebol com idolatria. Você vai conversar com a pessoa sabe mais de futebol do que de Cristo. Se torna idolatria. Então o que? Tudo aquilo que eu vou gastar mais o meu tempo para aquilo do que para Deus, se torna idolatria. Então vigiar. O que está gastando mais o meu tempo? O que está tirando o meu foco do Senhor? Não.
eu não quero para a minha vida. Eu vou vigiar. Eu vou estar atento. Falando, pera, isso aqui não é legal. Não, isso aqui também não é bom. Então, se eu tiver o equilíbrio, a sabedoria, a vigilância de Deus, eu não vou cair. Porque quando eu vejo que eu falei, eu peço perdão a Deus, me perdoa. Igual essa vez que eu tinha uma luta de MMA, que já tinha os 2 rounds lá, mas eu fiquei meio perturbado já. Peguei, desliguei, já orei ao Senhor, Pai, me perdoe, Pai. Isso aí não é para me assistir. Mas tem da pessoa que assiste não dá nada. Vai ver que a vida espiritual da pessoa já foi para o beleléu, como diz o outro. Então, porque o Espírito Santo é assim. O Espírito Santo é assim, ele fala assim, não faça, filho. E a pessoa faz. Aí ele fala, não faça, filho. E a pessoa faz. Aí ele fala, não faça, filho. E a pessoa faz. A voz dele continua a mesma, mas a pessoa está mais longe. Tá? Não faça, filho. E a pessoa faz. Não faça, filho. A pessoa faz. O Senhor agradeceu. A pessoa não vai ouvir mais. Então é algo que continua fazendo mal, mas a pessoa fala, não, mas eu faço, participo, assisto, eu não sinto nada. É lógico. Assim, você está longe do Espírito Santo, como você vai sentir? Você está longe do Espírito Santo, você vai ouvir. Então, estejamos sensíveis. Porque quando o Espírito Santo estava nos alertando no começo, nós sentimos aquele constrangimento. Vai haver um momento que aquele constrangimento não vamos sentir mais. Aí a hora eu tenho que tomar uma postura para lutar, para voltar a sentir o constrangimento, para vencer o constrangimento e para depois entrar no quebrantamento. Aqui está a porta do monturo. Porta representada, essa porta, ela representa a absolvição dos nossos pecados na antiguidade. Era por ela que se retiravam o esgoto, o lixo e todo tipo de entulho que havia na cidade. Dejetos, melhor dizendo, ou seja, fezes. Né? Então, essa porta do monturo era por onde saía tudo que não prestava, esgoto, monturo, coisas velhas, era aquele lugar que saía. O que representa essa porta na nossa vida? Representa a nossa purificação, de nós arrancarmos da nossa vida tudo aquilo que não presta. Tudo aquilo que não é bom, eu vou aniquilar, eu vou tirar. Eu não vou permitir que monturo nenhum fique na minha vida. A Bíblia fala sobre Isaac e Rebeca, que eles tiveram que abrir covas que estavam cheias de entulho. Então, as cisternas, melhor, que estavam cheias de entulhos. Então, a cisterna é um lugar de fluir das águas do Espírito. Mas quando nós deixamos o entulho ficar lá dentro, o que acontece? As águas do Espírito não têm espaço. Porque são os monturos, entulhos, pastor, na minha vida, representam os sentimentos que eu começo a guardar no meu coração. Então tem que ter a porta do monturo, eu vou tirar, eu não vou deixar dentro de Jerusalém, eu não vou deixar dentro de mim. Essa porta eu vou abrir para que saia do meu coração tudo que é entulho. Tudo que é sentimento de acusação, tristeza, perca, falha, erro. Querido, tem que entender uma coisa, errou. Assuma a consequência e olhe para frente. O que vai adiantar eu chegar e falar assim, eu podia ter feito melhor. Mas porque eu não pensei? Nossa, mas olha, não, eu não vou me perdoar. Como? Não, querido. Assume a consequência. Busque Deus, pede perdão na casa de Deus, vai para cima e lá na frente vai deletar aquilo lá. Eu não sou um museu para viver do passado. É igual eu falei, do passado para nós eu peguei impulso. Então, arranca tudo, arranca o espírito da acusação. O que o inimigo está acusando? Você não foi um bom pai. Você não foi uma boa mãe. Você podia ser uma mãe melhor, você podia ser um pai melhor. Você podia ter sido. Quantas vezes eu ouvi falar lá no já vê se tiver até para mim também. Mas, nossa, por que eu não me converti mais cedo, né? Quantos anos da minha vida eu perdi? Graças a Deus eu tenho que me convertir cedo. Se não for menor, foi com 5 anos. Aí, eu estava pedindo para Deus e falei assim, não, foi o tempo que eu preparei para você. Foi o tempo que eu determinei para a sua vida. Você está no meu altar. Então, às vezes, nós precisamos trazer tantas preocupações, tantas coisas, porque esquece
Cristo, nova criatura é. Esquece o velho, esquece o passado, esquece o futuro, joga o futuro fora. Fala assim, a partir de hoje eu quero ser uma nova vida, um novo cristão, uma nova pessoa em Deus, eu quero viver o novo de Deus, o velho, o passado, o futuro, eu não vou deixar na minha vida. Vou adiantar, né, para a gente poder falar as 12 portas. A sexta porta, a porta da fonte, representa os milagres, ou glória, e a bênção de Deus nas nossas vidas. Fica perto do tanque de Siloé, local onde Jesus realizou o milagre da cura de um cego de nascença. Essa porta é boa, porta da fonte. Nós temos que entender que Deus continua a derramar uma fonte sobre nós. Se nós tiramos o monturo, aí vem a fonte, jorra água. Deus quer que nós vamos viver milagres. Só que esse milagre nós viver, nós temos que desejá-los, nós temos que profetizá-los, nós temos que buscá-los. Representa os milagres. Fica perto do tanque de Siloé, o local onde Jesus realizou o milagre do cego de nascença. O mesmo milagre que Jesus realizou naquele cego de nascença, Ele quer realizar a mim na sua vida. O que na nossa vida parece que foi desde a nossa infância, desde o nosso crescimento, que nunca deu certo, que nunca aconteceu. Parece, não, acho que eu nasci assim mesmo, a minha vida é assim. Não. Deus cura até o cego de nascença. Deus cura até o problemático de nascença. Deus cura até a família complicada desde o início do seu nascimento, desde o início da sua vida. Deus cura. É a fonte, a porta da fonte. Deus quer derramar essa fonte de água dentro de nós. O que Jesus disse para a mulher samaritana à beira do poço de Jacó: se tu soubesse quem te pede, quem pode te dar essa água, você pediria a mim e eu te daria a água da vida, que jorra para toda a eternidade. Então é essa água que Deus quer dar para nós. Sabe que água é essa? É a água do renovo, é a água da acreditar no sobrenatural de Deus, é a água que acreditar que o milagre vai acontecer, que minha família vai ser convertida, que o poder de Deus vai mencionar a minha vida novamente, que eu vou viver o milagre sobrenatural de Deus novamente, que eu vou viver o primeiro amor novamente, que a minha igreja vai crescer, a minha casa vai ser abençoada, o meu trabalho vai ser abençoado, a minha família, todas as áreas da minha vida vão acontecer milagres, porque o nosso Deus não mudou, Ele é um Deus de milagre. A porta da fonte, a porta do pátio do cárcere, representa o sofrimento e perseguição. Aquele que segue as palavras cristãs era um lugar perto de onde Jeremias ficou preso por pregar a palavra de Deus. Então, tem a porta do cárcere também. Às vezes nós vamos nos sentir um tanto quanto presos. Por quê? Porque nós estamos vivendo o evangelho verdadeiro. Aquele que prega a palavra verdadeira não queira ter status, não queira ser evidência, não queira, querido, a vida do cristão é uma vida muitas vezes de solidão. A vida do cristão muitas das vezes é uma vida de sofrimento, de luta, de dor. Então nós temos que entender que nós vamos passar pela porta do cárcere. Porém, essa porta do cárcere é para nós crescermos com Deus, é para nós vencermos as lutas com Deus, é para que no meio do cárcere eu entre no meu quarto em secreto e falo com Deus em secreto. Eu adoro Ele em secreto. Eu estou no cárcere. E o secreto não é só no meu quarto. Mas o secreto é dentro da igreja. Quando é na hora da adoração, você fecha o seu olho e em secreto você fala: Senhor, eu quero mais. Eu preciso mais do teu renovo, eu preciso mais da tua presença, eu preciso mais do teu poder. Vem sobre mim, meu Pai. Eu estou me sentindo como se eu estivesse encarcerado, Senhor. Mas eu creio que o Senhor pode me libertar. Eu estou melhor dizendo, estou sendo perseguido. Mas eu creio que o Senhor fará que toda perseguição caia por terra. A porta do pátio do cárcere vai cair por terra nas nossas vidas em nome de Jesus. A oitava porta, porta das águas, é a porta que traz a homenagem à palavra de Deus. Então, nós sempre temos que ter no nosso coração o desejo de homenagear, honrar a palavra de Deus na nossa vida. No mundo que estamos vivendo hoje, onde a palavra de Deus é tão perseguida, nós temos que ser aqueles
que vivemos na porta das águas, onde nós homenageamos, onde nós honramos a palavra de Deus, onde nós declaramos que ela é a nossa fonte inesgotável de vida, onde nós declaramos que ela é a água viva que nos limpa, nos purifica. Toda a pessoa fala assim, mas a Bíblia, eu não sei se a Bíblia é verdadeira, porque ela foi escrita por homens. Eles falam, pessoas que fosse escrita pelo quê? Por um jumento, como você. Se até uma mula na Bíblia falou, se Deus usou da mula, será que não podia usar dos discípulos? Então, vamos defender a palavra de Deus, a porta das águas, a porta dos cavalos, representa as vitórias daquele que está em Cristo, em suas lutas cotidianas. Era por ali que saía o exército, quando ia para as batalhas. Oh, glória, glória, a presença aqui. Querido, a porta dos cavalos, onde o exército saía para a batalha, para a guerra. Nós temos que entender que a nossa vida vai ter guerra mesmo, vai ter batalha. Você vai em Jerusalém, vocês viram uma coisa linda lá, o pessoal cantando, dançando, se alegrando, vai para a guerra. Muitos vão de volta, muitos vão ir para a guerra e vão morrer. Eles estavam cantando o hino judeu lá, cantando o hino, dançando junto, se preparando para ir para a guerra. Ou seja, é isso que nós temos que fazer. Toda vez que nós viemos no culto aqui é uma guerra, é uma luta, é uma batalha para chegar aqui, é um cansaço, é uma tristeza, é um problema que está em casa. Às vezes dá diz que em casa, às vezes dá um problema lá, às vezes é no trabalho, às vezes nós passamos dificuldade, não vou nem na igreja, não, é batalha, é a porta de sair para a guerra. Então, a porta do cavalo nós temos que manter em nós. Maravilha, já vamos terminar os 12 então. Desce. A porta dourada representa a qualificação da igreja. Foi por ela que Jesus entrou ao chegar em Jerusalém. Aleluia. Glória a Deus. Então, queridos, Deus está derramando sobre nós a porta dourada, a porta do brilho da glória de Deus sobre a nossa vida. Porque quando um cristão, ele pode até me baquear, se ele for no terreiro de macumba, o Exu lá, o Pai de Santo, o que tiver lá, não consegue descer. E alguém fala, não está dando para descer não. Por quê? Não, porque tem um aqui que serve o cara lá de cima. Por quê? Ele é dourado, ele é blindado, porque ele tem a glória de Deus. O Júnior Trovão, o pastor Júnior Trovão fala que quando ele teve uma época na juventude dele, ele estava meio desviadão, estava meio torto, ele foi lá no terreiro lá, falava, como é que é esse negócio aí e tal. Quando chegou lá, o pai falou assim, tira ele daqui, tira ele daqui. Isso aí tem parte de cara de cima, você bem torto, bem lá, mas o brilho estava vindo ali, estava a porta dourada. Nós temos um brilho sobre nós aqui. Sabe de onde vem esse brilho? Primeiro de Jesus, porque a Bíblia fala que lá no céu não haverá sol, porque o brilho de Jesus clareará todo aquele lugar. E a Bíblia fala que nós teremos uma coroa, aquela coroa também vai brilhar. E a Bíblia fala que nós devemos lutar para que ninguém a roube. Tudo que o inimigo quer é tirar de nós a coroa. Tem um louvor do pastor Sandro Rinaldo muito lindo que ele fala assim, quando a coroa caiu, tudo que o inimigo quer é olhar para nós, vendo nós prostrados, caídos, e a coroa rodando, como a de Saul. Quando você assiste o filme lá de Saul, você vê um momento lá que Saul pega a batalha, a coroa dele cai e roda assim. Nós somos reis, sacerdotes reais. A Bíblia fala que é Deus. Mas o inimigo quer que nós caímos, que a coroa rode. Está a presença do Espírito Santo. Tudo que o inimigo quer é tirar o brilho que está em nós. Que a Bíblia fala que nós somos o sal da terra e a luz do mundo dá um brilho em nós. É a porta dourada. Mas Satanás quer tirar esse brilho porque ele está em trevas. E assim como ele está em trevas, ele quer que também nós não brilhe mais, que nós vamos viver em trevas. Mas não, nós fomos chamados para brilhar. Nós fomos chamados para ser dourados, para ser brindados pela glória do Senhor. E nós não vamos permitir que essa glória, ela se retire de nós. Foi por ela que Jesus entrou ao chegar em Jerusalém, lugar de entrada, de honra, de glória. 12ª, ou 11ª e penúltima porta, vou resumir essas duas rapidinho.
porta de Mificate representa os dogmas da Igreja de Jesus Cristo. Então, essa porta nós temos que trazer em nós: batismo, Santa Ceia, santidade, renúncia ao pecado, casamento, filhos, família, lutar pela fé, criança, lutar pelo a criança ter direito de nascer, os dogmas da igreja. Quanto cristão que não tem coragem de confrontar o mundo quando ele vem falar, não, aborto é normal. Querido, é a porta de Mificate. Não, que o aborto é errado. A Bíblia fala contra. Você está assassinando uma criança. Quem faz isso vai pagar um preço caro com Deus. Nós temos que ter essa porta em nós. A porta podemos colocar como a porta da defesa do Evangelho. Muitos hoje não querem mais defender o Evangelho. Uns, não quero trazer esse problema para mim, não. Não quero trazer esse problema para si. E se um dia for na sua casa, for na sua família, então nós temos que lutar contra. Não podemos aceitar. Pastor, mas se aconteceu na minha casa, então deleta, segue em frente aquele ponto que nós falamos. Mas temos que lutar para aquele que possa porventura fazer. Entra aquela palavra de Ezequiel. Enquanto nós não falamos, o sangue está na cabeça dele e na nossa. A partir do momento que nós falamos, passou na dele. Eu falei, eu me coloquei, eu expliquei. Se ele fez, eu vou sentir a dor, a tristeza, mas ele com Deus. 12ª e última porta, porta de Efraim. Representa o fruto dobrado. Na antiguidade era usada para a entrada dos frutos das colheitas da própria cidade, representando a mudança de vida daquele que crê em Cristo Jesus. Então, nós vamos ter em nós, para nós concluirmos, a porta de Efraim, que representa o fruto dobrado. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então nós temos que entender que nós estamos estragados para o mundo. Nós estamos estragados para o mundo. Nós temos em nós agora algo precioso, que é a porta de Efraim, a porta do fruto dobrado. O Senhor tem tudo novo em nossa vida. Como eu falei esse dia atrás com Jó, o que aconteceu com Jó? Ele perdeu, mas depois Deus lhe deu em dobro. O que o inimigo tem feito nós perder hoje? E depois ele vai jogar na nossa mente. Está vendo como você serve a Deus e perdeu isso? Fique tranquilo. Tudo que nós perdemos com Deus, Ele vai nos dar a condição de ganhar, de receber, de reverter em dobro. Porque a palavra de Deus fala que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Vamos colocar em pé. Louvado seja o nome do Senhor. Creia. Deus está trabalhando nas portas da sua vida para que você venha viver promessas e vitórias sobrenaturais. Eu te espero na próxima mensagem. Toma posse em nome de Jesus.